Efésios capítulo 5. Nós queremos ler o versículo de número 14. Efésios capítulo 5, 14. Nós queremos usar como título da nossa reflexão, da nossa meditação, despertar e levantar. Despertar e levantar. Efésios 5,14, a palavra de Deus diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amados, eu quero trazer um pensamento ao seu coração nesta noite. Eu quero trazer uma reflexão e quero aplicar ao seu coração esta palavra, esse pensamento. Por quê? Porque eu creio, eu sei que Deus tem feito grandes coisas nesses dias. Deus tem operado maravilhosamente nesses dias. O diabo sabe que ele não pode impedir a ação de Deus, porque está escrito: operando Deus, quem o impedirá? Absolutamente nada e ninguém poderá impedir a ação, os feitos, as obras de Deus. No entanto, eu tenho percebido que o diabo ele tem usado algumas estratégias para que eu e você sejamos apenas assistentes, observadores do que Deus está fazendo. E eu vejo que a estratégia, a ação de Satanás é agir em nós, as nossas vidas, para que nós não tenhamos a percepção, o discernimento do que Deus está fazendo no presente momento. Isso causa enormes prejuízos, grandes danos na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, no nosso chamado. Por exemplo, a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. O texto sagrado diz que há tempo para colher e há tempo para plantar, o que se colher. Depois há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para colher e há tempo para plantar. Se você estiver vivendo o tempo de Deus é plantar. E se você desejar colher, você está fora do propósito, fora do tempo. E você vai ter prejuízo no seu chamado, no seu ministério, na sua vida. Se o tempo for de colher e você desejar plantar, você não está percebendo, você não estará discernindo o tempo de Deus, o momento de Deus, e você também terá prejuízos. Você não vai ter ganho, porque você estará fora do tempo de Deus. Você não estará notando, percebendo o que é que Deus está fazendo agora e o que é que Ele quer que eu faça nesse exato momento. A não percepção do que Deus está fazendo, a Bíblia chama esta não percepção, este momento de sono, o sono espiritual. Por isso que esse texto que nós lemos está escrito: desperta, ó tu que dormes. Por quê? Porque é possível eu e você sermos acometidos de um sono espiritual. E quando somos atingidos por esse sono espiritual, nós não percebemos o que Deus está fazendo. Nós não notamos o que Deus está fazendo. E nós poderemos estar caminhando em outro momento de Deus, fora do propósito de Deus, fora daquilo que Deus tem estabelecido. Interessante que o sono espiritual é uma letargia, é um anestesiamento que impede o estado de alerta. Se você está sonolento, você não está alerta. E se você não está alerta, você não vai discernir o que Deus está fazendo no tempo em que você está vivendo. Por que isso ocorre? Ou como combater este sono espiritual? O sono espiritual ocorre por várias razões. Existem várias possibilidades para que o sono espiritual venha sobre as nossas vidas. Eu quero destacar 3 razões. Existem outras, mas eu quero destacar apenas 3. Eu vejo que a primeira razão, a primeira influência para o sono espiritual vir sobre as nossas vidas é a racionalização. O que é isso? Quando nós desejamos entender Deus com a nossa mente.
Quando nós desejamos entender o que Deus está fazendo com o nosso intelecto, com a nossa razão, com a nossa lógica. Quando nós entramos no campo da racionalização, nós somos atingidos por este sono espiritual e nós não vamos entender e não vamos perceber o que Deus está fazendo. Nós estaremos fora do tempo de Deus, fora do propósito de Deus, fora do momento daquilo que Deus está realizando. A racionalização, ela dilui os feitos de Deus. E a racionalização, ela pode reduzir a obra de Deus a nada. Por exemplo, se você recebe uma palavra de Deus dizendo: meu servo, minha serva, eis que eu estou te levantando para você pregar a minha palavra na Europa. E ele dá um país X para você. E ele menciona o país. E aí então você começa: mas como pode? Não, eu não tenho recursos. Eu só sei falar português. Não, isso não está certo. Porque como é que eu posso ir para a Europa? Quem é que vai me enviar? Qual igreja que vai me enviar? Como que pode ser? Qual será o meu suporte? Não, eu acho que não dá certo. Você começa a racionalizar a promessa de Deus para a sua vida. E você então começa a diluir, a diminuir, e você reduz a nada. Sabe por quê? Porque você vai desejar, você vai querer entender a palavra de Deus, a promessa de Deus, com a sua mente, com a sua lógica, com o seu raciocínio. E se você entender Deus com a sua mente, fuja desse Deus, porque ele é muito pequeno, ele é do tamanho da sua mente. Esse Deus não é Deus. A racionalização dilui, a racionalização diminui, a racionalização, ela impede a manifestação plena do querer de Deus e das obras de Deus no dia em que estamos vivendo. Tem um episódio que diz assim: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Olha como que se estabelece a racionalização, a mentalização, a lógica. Jesus estava ensinando na sinagoga, Jesus estava curando os enfermos. Eles pararam e começaram a pensar: como pode ser isso? Onde que ele estudou? Ele não frequentou a Universidade Teológica de Jerusalém? Como pode ser isso? E de onde lhe vem essa sabedoria? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eu não entendo. Eu não compreendo o que é que está acontecendo. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Por acaso, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco também as suas irmãs? E escandalizavam-se nele, dizendo: não pode. Tem alguma coisa errada. Eu não consigo entender, eu não consigo conceber o que Deus está fazendo. Amados, Jesus se fez carne. E ele estava ali como homem. Jesus, o Criador do universo. Nada do que foi feito sem ele se fez. E Jesus estava sentado ali naquele culto, naquela reunião, naquela sala, ensinando, ministrando, curando, restaurando as pessoas, e eles tentando entender Jesus com a sua mente. E pelo fato deles não conseguirem, eles desprezaram. Eles não estavam acordados. Eles não estavam percebendo o que é que estava acontecendo naqueles dias. E eles desprezaram a obra de Deus. E eles desprezaram os feitos de Deus. E eles desprezaram Jesus. E o texto no versículo diz: e ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Marcos capítulo 6, 2, 3 e 5. Você pode imaginar isso? O enorme, o imenso prejuízo daqueles homens, tendo Jesus ali, não valorizaram a presença de Jesus. Por quê? Porque eles estavam dormindo. Qual é o sintoma desse sono? A racionalização, a mentalização. Amados, ouvindo esses tempos atrás uma fita com o ministério, a liderança aqui da igreja, o pastor estava dizendo: a Bíblia, ela não é um livro da razão. A Bíblia não é um livro da lógica. Por exemplo, a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não começa
provando ou tentando provar a existência de Deus. Ela parte da premissa de que aqueles que vão ler a Bíblia já creiam que Deus existe. Por isso a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não trata da existência de Deus, da prova da existência de Deus. Ela não foi escrita para eu e você ficarmos racionalizando, ponderando, questionando logicamente ou mentalmente. A Bíblia é um livro espiritual. Ela tem uma mensagem espiritual. Ela traz um conteúdo espiritual. E quando Paulo escreveu a sua primeira carta aos irmãos na igreja de Corinto, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz: disto também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Este sono, que vem em forma de racionalização, impede que você compare as coisas espirituais com as espirituais. E a Bíblia diz para você entender e perceber o momento de Deus, o que Deus está fazendo, como Deus está agindo hoje. Você não pode fazer isso. Você tem que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Se você comparar as coisas espirituais com a sua mente, você não vai conseguir concluir favoravelmente, positivamente. O versículo 14 diz: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Amados, é categórico. 1 Coríntios 2,14, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. Ah, mas ele é PhD em química nuclear. Ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Não, mas ele é um cientista da NASA. Mas ele não entende as coisas de Deus. Mas ele é um grande professor, renomado, mas ele não entende as coisas de Deus. Amados, é assim, pura e simplesmente assim. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. E não parece mesmo? E não parece loucura mesmo as coisas de Deus? Não foge da nossa mente? Não foge da nossa lógica? Estava no Rio Grande do Sul, e aí no momento da ministração, um grupo de pessoas, 20, 30 pessoas, foram tocadas pelo Espírito de Deus, e as pessoas começaram a girar, parecia peões assim, giravam, melhor do que aqueles bailarinos russos, muito melhor. Eu olhando aquilo tal, falei, meu Deus do céu, nunca vi coisa tal, nunca vi coisa semelhante. Depois, conversando com um dos pastores, ele é professor de hebraico, e ele disse o seguinte: Pio, você sabia que aqui, nessa experiência que Miriam teve, quando ela pegou seu tamborim e começou a dançar, você sabia que aqui no hebraico, essa palavra aqui no hebraico significa dançar girando ao redor de si mesmo? E era assim que Miriam dançava. Com as outras mulheres, ela dançava batendo o tamborim, girando sobre si mesma. Era assim que Davi dançava. Mas o que aconteceu? O diabo olhou, o diabo viu, disse, eu vou copiar, porque o diabo não é criador, o diabo não cria nada. O diabo copiou, introduziu nas suas práticas, na Umbanda, Quimbanda, enfim. Lá eles usam esse tipo de dança. E aí então nós olhamos, e se a gente ver algum cristão fazendo isso, não, mas isso não é de Deus. É de Deus, na origem era de Deus, o diabo usurpou e nós deixamos de lado. E nós abrimos mão, e nós desistimos daquilo que Deus havia estabelecido. E o texto sagrado diz que eles dançavam girando ao redor de si mesmo. Mas isso é lógico? Não, não é lógico. Por quê? Porque as coisas do Espírito parecem loucura. Você vê uma pessoa do seu lado, adorando a Deus, chorando, ou então prostrada, ou então tendo algum gesto de adoração. Você de repente vê alguma pessoa do seu lado dançando no Espírito. Você diz, será que isso é de Deus? Parece loucura para o homem natural. Por quê? O texto diz, na sequência o versículo diz, e não pode entendê-las, porque elas
se discernem espiritualmente. Então, quando você vê uma manifestação do Espírito, ou você recorre ao Espírito de Deus que habita no teu Espírito e pergunta para o Espírito se aquilo é do Espírito, ou você não entende. Ou você não entende. Não, espera lá. Mas o meu avô, que era evangélico, eu nunca vi ele dançando assim. Você não pode buscar aí nos anais da família se isso é de Deus. Você tem que buscar no Espírito de Deus se isto é de Deus. Se esta manifestação é de Deus. Se este poder é de Deus. A racionalização, amados, é uma dormência, é uma latência. É um sono que me impede de discernir e de participar daquilo que Deus está fazendo hoje. E eu fico à margem, eu fico assistindo. E eu fico olhando de longe. A racionalização tem essa característica. A nossa mente não pode entender, não pode conceber os feitos de Deus, as obras de Deus. E esse tempo em que eu passo exercitando a minha mente para tentar entender a Bíblia chama isso de sono. E a Bíblia diz, desista de você querer entender a Bíblia com a sua mente. Se você entrar por esse caminho, você vai entrar por um sono espiritual. E as coisas vão acontecer, e o Espírito vai mover, e o rio de Deus fluirá, e o vento do Espírito soprará, e o óleo de Deus virá, e você não vai participar, porque você está querendo entender com a sua mente. Existe uma segunda característica, existe uma segunda razão, ou uma segunda influência, porque o sono espiritual acomete muitos cristãos. A segunda característica é incredulidade. A incredulidade é um pouquinho diferente, ela é prima irmã da racionalidade, da racionalização. Mas ela é um pouquinho diferente, por quê? Porque a incredulidade, ela já se posiciona, ela diz, eu não aceito, eu não creio. Ela já se mostra mais declaradamente do que a racionalidade. O incrédulo, ele exige que Deus prove que Deus é Deus. A incredulidade trabalha em oposição à fé. Você crê nisso? Eu creio, mas eu não creio. Isso não é de Deus. Eu não aceito como sendo de Deus. O incrédulo, ele coloca paradigmas, ele coloca formas, e diz, Deus, se o Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer assim. Se o Senhor sair desse paradigma, se o Senhor sair dessas fronteiras, desses limites, eu não aceito como sendo Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é como vento. Ele sopra onde você quer. É isso que está escrito? Não, ele sopra onde ele quer. E não aonde você quer. E nem da maneira como você quer. Ele é livre, ele é Deus. Ele é Deus. E a incredulidade, amados, ela age cegando os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo. No Evangelho de João, no capítulo 13, tem uma experiência que dá para exemplificar o que nós estamos comentando. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 5. Depois Jesus colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, o que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Amados, percebe como nós queremos entender Deus com a nossa mente? Queremos entender Deus dentro da nossa pequenez. E Deus diz, algumas coisas que eu estou fazendo você não entende agora. Você não compreende agora, você não percebe agora. Você só vai compreender mais tarde. Creia somente. Pois a Bíblia diz que aquele que crê não será confundido. Creia somente. Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Ele chega para Pedro e diz, Pedro, eu quero lavar os teus pés. Ele disse, de maneira nenhuma. O Senhor não vai lavar os meus pés. Eu rejeito. Sai. Está amarrado. Ele diz, Pedro, o que eu estou fazendo você não entende, Pedro. Sou eu que estou fazendo. Você não compreende. E sabe o que nos leva à não compreensão, à não fé na obra de Deus? Olha o que diz aqui, no versículo 9, no versículo 8.
Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Se você não crê que o que eu estou fazendo, sou eu quem estou fazendo, quem está fazendo, se você não crê nisso, você está fora. Você não tem parte comigo. Percebe como a incredulidade é como um sono que me coloca à margem do que Deus está fazendo? Se eu não crer na obra de Deus, eu fico à margem. Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Você não vai participar das minhas obras, dos meus feitos. Pedro, assustado, entendendo que Deus tinha uma obra diferente, jamais registrada ou imaginada pelos homens, Pedro respondeu: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora eu quero lavar tudo. Jesus disse: não, Pedro, só os pés. Só os pés. Quando aquele pastor estava falando sobre o girar ali, eu falei: ok, agora dá para girar de ponta cabeça, de lado, dá para girar assim, assim, de todo lado. É do Senhor. Amados, muitas vezes nós queremos colocar normas e regras para Deus. Deus, eu quero ser cheio do Espírito, desde que seja assim, sozinho lá no quarto, onde ninguém vai me ouvir, ninguém vai me ver. Lá o Senhor pode então fazer isso, aquilo comigo, mas em público não. Aí o Espírito Santo diz: tá bom, deixa, qualquer dia eu venho sobre você, e você vai comer capim. Eu conheci um irmão zeloso, cheio de boas obras. Parecia quem? Parecia Cornélio. Professor da escola dominical. Parecia que todo dia ele tomava, sei lá, uns 5 litros de água gelada. Ele era um homem gelado, frio assim. Não sorria, não olhava para a direita nem para a esquerda, ele era assim. E quando Deus começou a trazer um mover muito grande do Espírito, ele disse: eu não aceito isso, não é de Deus. As pessoas começaram a orar em línguas. Não, orar em línguas é para aqueles dias lá do começo, para hoje não. E algumas pessoas começaram a ter experiências fortes com Deus e caíam no chão e rolavam. Não, o meu Deus não age assim. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro, é um gentleman. Ele não vai fazer isso com as pessoas. Isso é ridículo. Onde já se viu uma coisa dessa? Nós estávamos num retiro espiritual. E aí nós estávamos lá com uma fogueira, cantando. Violão ali em volta, cantando. E ele estava lá. Ele não apoiava o culto com a fogueira ali. Isso era um ritual viking. Ele não aceitava essas coisas. Nós não estamos adorando fogo, a fogueira é para nos aquecer e para ficar claro, só isso, nós estamos adorando a Jesus. Não, mas eu não concordo muito com isso, mas estava ali, em pé. E dali a pouco, as pessoas começaram a adorar o Senhor, e onde há louvor, onde há adoração, o Espírito do Senhor se manifesta, Deus se faz presente, Ele habita no meio dos louvores. E de repente, amados, o Espírito Santo veio sobre aquele homem, ele começou a tremer, e ele queria segurar a perna, depois ele queria segurar a mão, depois ele queria segurar a cabeça, e ele ficou todo constrangido ali, todo mundo olhando para ele. Oh, glória, aleluia, pega ele, Espírito Santo, pega ele. E ele ali duro e tal, e dizendo: não aceito, não pode ser de Deus, não aceito. E aquilo foi intensificando. E ele foi dar um passo para trás, atrás tinha um tronco de tora, onde todo mundo estava sentado. Ele foi dar um passo para trás, ele tropeçou naquele tronco e caiu do outro lado. E ficou e foi rolando no chão, e já era meio madrugada, estava úmida a grama. E ele foi mordendo a grama, arrancando grama, gritando, rivando, dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. É de Deus, eu creio, eu creio, eu creio. Amados, ele ficou umas 3 horas ali no chão. Umas 3 horas ali no chão. Ele arrebentou os botões da camisa. Ele deu maior escândalo do que todos. E aí no outro dia, no retiro ali de manhã, foi tomar café. Daí, irmão, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E daí, que tal a experiência? Ah, é de Deus, irmãos, é de Deus, é de Deus. Agora, se Deus quiser que eu plante bananeira, eu vou plantar bananeira. Se Ele quiser que eu coma grama, eu vou comer. Se Ele quiser, olha, é de Deus, é de Deus. Pedro estava resistindo àquilo que Jesus estava querendo fazer. Pedro, eu vou lavar os teus pés. Não, de jeito nenhum. Se eu não fizer, você não tem parte comigo.
Percebe como a incredulidade nos deixa à margem daquilo que Deus está fazendo? Percebe como a incredulidade é como um sono? Quem está dormindo não está percebendo o que está acontecendo ao seu redor, não participa do que está acontecendo ao seu redor, fica simplesmente ouvindo um ruído, mas sem saber o que de fato está acontecendo. A incredulidade nos afasta da obra de Deus. O incrédulo está dormindo e não percebe o que Deus está fazendo. E quando ele olha alguma manifestação de Deus, ele diz: ah não, eu vou embora, não acredito, não concordo, não pode ser assim. E ele sai do fluxo, ele sai do mover, ele sai da obra, e ele perde com isso. Uma terceira característica, uma terceira razão, uma terceira influência que nos leva a ter um sono espiritual é a falta de compromisso. A primeira, racionalização. A segunda, incredulidade. A terceira, falta de compromisso. Alguns irmãos aqui conhecem essa ilustração, eu já mencionei algumas vezes. Vocês conhecem o sanduíche chamado X-Egg. E vocês também conhecem o sanduíche chamado X-Bacon. Sabe qual a diferença de um com o outro? É que no X-Egg a galinha está envolvida. Por quê? Porque o ovo dela está ali no sanduíche. Ela está envolvida. No X-Bacon, o porco, o leitão, ele está comprometido, porque ele está ali. Ele está ali. Muitas vezes eu e você estamos envolvidos na obra de Deus, desde que não vá mexer na minha agenda, desde que não vá mexer com os meus alvos pessoais, particulares, desde que eu posso me adaptar ao programa da igreja, desde que ninguém venha exigir alguma coisa de mim. Então eu estou envolvido. Eu até faço um cheque e dou lá. Ok, já ofertei. Não me perturbe mais, já ofertei. Isso é crente X-Egg, né? Crente que dá o ovo e diz: faça o sanduíche lá, eu estou cooperando. Mas amados, Deus quer crente X-Bacon. Ele não quer o seu envolvimento, Ele quer o seu comprometimento, Ele quer o seu compromisso. Ele quer que você esteja lá. E essa falta de compromisso, essa ausência de compromisso, leva você a ter um sono espiritual. E você não percebe o que é que Deus está fazendo ao seu redor. O diabo fará de tudo para você ficar como um espectador da obra, e não como um agente da obra, e não como um agente do processo. A falta de compromisso é como um sono, sempre observando, mas nunca agindo. Eu estou observando, mas eu não vou fazer. Irmãos, nós vamos ter um retiro, você olha de lado, isso não é comigo. Irmãos, nós vamos ter aí um bazar, isso não é comigo. Irmãos, nós vamos distribuir os folhetos para uma cruzada evangelística. A pessoa nunca está comprometida, ela está envolvida, claro, ela vem aos cultos, ela é dizimista, ela dá ofertas, mas compromisso, não. Não, eu não quero compromisso. Irmãos, você está escalado para a reunião de oração, antes do culto aqui, ou da primeira celebração ou da segunda, meia hora antes, 16h30, ou às 19 horas. Irmão, estou falando com você. Não, eu já sou dizimista. Eu já ofertei. Não, irmão, eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu compromisso. Eu quero ver você como um toucinho participando desse negócio. Eu quero ver você fritando na chapa. Comprometido com a visão, comprometido com o projeto. Amados, existem oportunidades, tantas oportunidades, mas o sono espiritual nos impede desse compromisso efetivo, intenso. O sono me leva a pensar: se fulano estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Nunca é para ele, sempre é para alguém. Acertei alguém hoje ou não? Não, né? Se eu comprasse um carro. Quando Deus me der um carro, aí eu vou fazer. Se Deus me der uma pessoa para me ajudar lá em casa, na limpeza, aí eu posso participar. Aí eu estarei. Ela sempre coloca uma pré-condição. Isso é falta de compromisso. Isso é falta de compromisso. Eu me lembro de um pastor que esteve em Cuba, esses tempos atrás,
Ele foi participar de uma reunião com pastores. Ele chega lá às 9 horas da manhã, e aí tem um grupo de pastores, há uns 15 pastores reunidos. Ele ia ministrar esses pastores. Ele vai, ministra a palavra, tal, conversa, compartilha, ora, abençoa. E aí ele chega e vê um pastor, particularmente. Aquele pastor estava sentado, e os pés meio cruzados assim. E ele olhava, mas era um sapato meio engraçado. Depois ele prestou bem atenção, ele percebeu que o sapato não tinha sola. Não tinha sola o sapato. Só tinha a parte de cima e um buraco aqui, um pouquinho de salto. Ele olhando aquilo, tal, depois ele foi conversar com esse pastor. Ele diz: eu pedalei de bicicleta para estar aqui nessa reunião, agora de manhã, 47 quilômetros. Para estar agora de manhã aqui, para ouvir o irmão. Como nós precisamos receber. Ele diz: eu tenho algumas igrejas, algumas famílias espalhadas na região onde eu pastoreio. Eu caminho 7, 8, 12 quilômetros a pé para chegar até essas casas, até essas famílias para pregar o Evangelho. Essa bicicleta alguém me emprestou para estar aqui, porque senão eu teria que ter caminhado a tarde toda ontem, ou a noite toda para poder estar aqui de manhã. E de bicicleta foi um pouco mais rápido. E aquele pastor olhando para ele, diz: Deus, como esses homens são apaixonados por Ti, como eles são apaixonados pela Tua obra, como eles amam o Senhor. E aí na hora da refeição não tinha muita comida, não tinha muito alimento na mesa. Esse pastor falou assim: irmãos, podem ir comendo tal. Ele falou: não, irmão, vem. Ele perguntou: irmão, qual foi a sua última refeição? Quando você fez a sua última refeição? Faz 3 dias atrás que eu fiz a minha última refeição. Não tem mais nada para comer. Água com açúcar tem sido a minha refeição. E o que você acha de Jesus? Eu amo Jesus. E do Evangelho? Eu sou apaixonado pelo Evangelho. E vou pregar o Evangelho até o último dia da minha vida. Ele não olhava as circunstâncias, ele não olhava isso, não olhava aquilo, ele não colocava condições para Deus. Deus, se o Senhor me der um carro, aí eu vou pregar o Evangelho. Se o Senhor me der um sapato novo, aí eu caminharei e vou até as famílias. Não, ele ia. Ele fazia a obra, ele estava comprometido com o reino. Ele tinha um compromisso com o que Deus estava fazendo no seu país, naquela hora, naquele instante, naquele dia. A falta de compromisso nos leva a dizer: eles, vocês. A pessoa nunca diz nós. Já ouviu pessoas dizendo assim? Ah, eles estão pregando isso, eles estão fazendo aquilo, eles, vocês. Não diz nós. De vez em quando, vocês da aba, eles lá da aba, e não nós. Não há compromisso. Precisa de um envolvimento, precisa de um compromisso. Amados, vocês sabiam que Deus abençoa nós e não eles? Deus está comprometido conosco, gente do seu pastoreio, ovelha do seu pastoreio, e não eles. Existe um só corpo, um só batismo, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor. E é sobre estes que Ele manifesta a sua graça, a sua glória, o seu poder. E nós precisamos entender, amados, que temos que estar comprometidos com o reino, com o governo de Deus, com o propósito de Deus. O sono espiritual pode atingir estágios tão profundos nas nossas vidas, que a própria Bíblia compara o sono com a morte. Levanta-te dentre os mortos. Eu vejo que o diabo ele lança essas setas: racionalização, incredulidade, falta de compromisso. Amados, a maneira de vencermos o sono é despertando, é acordando, é ficando em pé, é dando uma chacoalhada e dizer: Senhor, estou nessa, estou contigo. Eu faço parte desse projeto, Ele está falando comigo. Primeira celebração, eu estava destacando que a Eleonora, a esposa do Bubi, está precisando de uma irmã para trabalhar com ela na delegacia. Ela vai às quartas-feiras pela manhã e ela vai trabalhar com as detentas ali. Ela precisa de uma pessoa para ajudá-la. Ela está fazendo sozinha a obra. Amados, existem tantas oportunidades. Tantas oportunidades.
Toda semana o Ministério de Evangelismo, ele vai à delegacia feminina, vai à delegacia de homens, no 8º distrito, vai aos hospitais, vai ao asilo, e enfim. E tem um grupo de pessoas que sempre tem dito, ei, eis-me aqui, conte comigo. E fazemos uma escala enorme. E as pessoas estão indo e participando, e se envolvendo, e compromissadas com o que Deus está fazendo hoje, agora, já. Então a maneira de vencermos este sono espiritual é despertando. Como é que você se desperta? Se comprometendo, colocando-se em pé, dizendo, eu estou aqui, porque quem trabalha não dorme, quem dorme não trabalha. Amados, é tempo de alistamento, alistar para um compromisso sério com a obra de Deus hoje, agora, já. Alistar para ser treinado como soldado, como guerreiro. Nós estamos numa guerra contra o inferno, e se não recebermos um treinamento forte, nós não poderemos vencer. E para você ser treinado, você tem que se alistar, você tem que se dispor, você tem que ter um compromisso para ser treinado, para que você se torne um guerreiro, um vencedor. Existem vários departamentos, por exemplo, aqui na Comunhão Cristã Aba. Escola de treinamento ministerial, eu quero trabalhar nesse departamento. Ou eu quero trabalhar no grupo de serviço, ou eu quero trabalhar na escola bíblica infantil, ou com os jovens, ou evangelismo, juniores, adolescentes, senhoras, ministério de música, rádio, som, vídeo, teatro, ministério de oração. Todos os cultos, só para filmarmos aqui, nós temos um grupo de aproximadamente 6 pessoas trabalhando agora, nesse instante, para que você tenha uma filmagem de qualidade, boa. Temos mais uns 3, 4 trabalhando só no som. Então já são umas 10 pessoas por celebração trabalhando. Percebe quanto espaço que existe, quantas áreas existentes? E a gente sempre orienta os líderes de grupos familiares. Líder, você tem que treinar a sua ovelha para ser líder. E sabe como você treina? Chame a sua ovelha e diga, eu quero que você vá dar aula na escola bíblica infantil. Não, mas eu nunca dei aula para as crianças, comece agora. Uma grande oportunidade. Fica lá 6 meses, mais 6 meses no grupo de serviço, mais 6 meses na evangelização, mais 6 meses no rádio, mais 6 meses aqui. Você se torna um guerreiro, você se torna um lutador, você se torna um vencedor. Porque amanhã, quando Deus enviar você para dirigir uma igreja X em algum lugar, você foi treinado, você tem bagagem, você tem experiência. Ou quando você estiver dirigindo um grupo familiar e a sua ovelha for professora da escola infantil e ela trouxer uma necessidade, você sabe o que ela está falando, porque você já esteve lá. Você conhece o ambiente, você sabe o que está acontecendo, você sabe como funciona cada área. Amados, isso que é compromisso, isso é essa disposição. Deus se manifesta através da igreja, e você como igreja deve estar acordado, alerta, para que Deus comece a agir através de você. É assim que Deus age. Por isso que o texto diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse Cristo te iluminará, nós poderíamos fazer uma outra mensagem sobre isso. Muitas pessoas dizem, eu não sei se é aqui a vontade de Deus para a minha vida fazer isso. Comece a fazer que Ele vai te iluminar. Nós ministramos esses dias uma palavra sobre José. Deus fazia prosperar tudo o que José realizava. Quando ele realizava algo, Deus prosperava. Se ele cruzava os braços, Deus não prosperava. Deus prospera o que você faz. Deus prospera a tua obra. Deus prospera o teu trabalho. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Se você quer a prosperidade de Deus, comece a se envolver, comece a participar, comece a trabalhar. Se aliste, diga, eis que eu estou aqui para trabalhar, para realizar, para fazer. Se prontifique para realizar aquilo que Deus quer que você realize. Amados, esse exército chamado igreja é um exército de vencedores. É um exército de guerreiros. É um exército de pessoas que se comprometem e dão a vida pelo projeto de Deus, pelo reino de Deus, pela obra de Deus. E está na hora de nós nos despertarmos e declararmos, Senhor, eis-me aqui. Vamos dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para servir ao Senhor. Estivemos na Argentina esses dias, e o pastor da Argentina estava dizendo, este é o teu século.
você não vai viver o próximo século. Esse é o teu século. Se você tem alguma coisa para fazer, faça agora. Ah, Pio, mas e se isso for ativismo? Sabe qual a diferença do ativismo com trabalhar intensamente no reino? O ativismo você faz para você mesmo, você faz para ser reconhecido, você faz para ser aceito, você faz para você conquistar o seu espaço. Isso é ativismo. Mas quando você faz para o Senhor, isso não é ativismo. Isso são boas obras, isso são obras vivas, são obras que enaltecem, que abençoam, que glorificam o nosso Deus. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para cristãos. Ele estava dizendo, é possível vir um sono sobre os cristãos, e eles ficarem à margem daquilo que Deus está realizando. Então, você deve se despertar, você deve acordar, você deve ficar em pé e se alistar nesse projeto de Deus. Não use os recursos que o diabo coloca nas tuas mãos, como a racionalização, a incredulidade, a falta de compromisso. Despreze isso. Diga, Senhor, eu não vou entender com a minha mente mesmo. Não vou entender. Não vou entender com a minha mente. Senhor, não vou entender com a minha lógica. Senhor, se eu olhar para o meu coração, eu vou dizer, isso não é de Deus. Senhor, eu creio, está escrito, aquele que crê não será confundido. Portanto, eu creio, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, para o seu trabalho. Wesley disse certa feita, Senhor, me dê 100 pessoas cheias do Espírito, e eu vou virar o mundo de cabeça para baixo. Nós estamos aqui bem mais que 100 pessoas. Imagina todos nós cheios do Espírito, como sal, como luz, como instrumentos de Deus, agindo, fazendo a obra dEle. Amados, nós nos tornaremos invencíveis no reino de Deus. Você crê nisso?